Em 1925, o arqueólogo Júlio César Tello e sua equipe descobriram o que eram os primeiros vestígios de uma civilização chamada Paracas, que viveram por volta de 800 a.C. a 200 d.C., onde hoje é o Peru, na península de Paracas. Lá, foram desenterradas centenas de múmias, cujos crânios tinham um estranho formato alongado. Tello descobriu cerca de 300 múmias paracas. Muitas delas apresentavam crânios deformados, assemelhando-se a um cone alongado. Na Guatemala, México e Honduras, durante escavações nos anos 1950 e 1960, muitos crânios dos povos maias encontrados em tumbas e templos, que viveram por volta de 500 a.C. a 1000 d.C., tinham as cabeças alongadas, o que indica que os maias também praticavam o costume. No Egito, durante escavações no início do século XX, descobriram crânios com deformações leves em alguns túmulos egípcios. Embora a prática não fosse tão comum no Egito, crânios alongados foram encontrados em túmulos da família do faraó Akhenaton e sua esposa Nefertiti, que reinou no Egito por volta do ano de 1300 a.C. Crânios alongados também foram encontrados em túmulos dos Sármatas e Alanos, nos séculos 19 e 20, com escavações na região do Mar Negro. Esses povos viveram por volta de 600 anos antes de Cristo e habitavam a região do Cáucaso, onde hoje é a Rússia, Ucrânia e Oriente Médio. Ao redor do mundo todo são encontrados crânios com um formato diferente dos comuns. Crânios com um formato mais alongado de pessoas que viveram em diferentes civilizações antigas, separadas por milhares de quilômetros ou por milhares de anos, descoberto em seres humanos que viveram há pelo menos 45 mil anos. Esses crânios deformados intrigaram pesquisadores desde o momento em que começaram a ser descobertos ao redor do mundo. No começo, os estudiosos não sabiam ao certo se essas deformações eram resultado de causas naturais, doenças ou rituais culturais, ou até mesmo se eram crânios de seres humanos. Depois que descobriram a existência de povos mais atuais que faziam modificação craniana, como os Mangbetu, a narrativa extraterrestre perdeu a força. Na verdade, eram de fato crânios de humanos. Mas o que explica esse alongamento na cabeça? Eles já nascem assim ou eram modificados depois de nascer? Como faziam essa deformação? E qual o motivo para isso? Um acontecimento importante ocorreu nos anos 1920, quando o arqueólogo peruano Júlio Tello descobriu centenas de crânios alongados dos Paracas, no Peru. Esses crânios tinham uma deformação tão diferente que era muito difícil ter sido resultado de causas naturais. Tello sugeriu que esses povos tinham deformado os crânios de propósito como parte de um ritual cultural. Além de características comuns que foram encontradas entre crânios de regiões e tempos diferentes, levantaram a ideia de que a deformação poderia ser intencional. Ao longo do século XX, a tecnologia e os métodos de estudo avançaram tanto que foi possível que os pesquisadores examinem melhor os crânios deformados. Radiografias e tomografias revelaram detalhes específicos sobre como os ossos dos crânios tinham sido pressionados e moldados. Por meio desses exames, os cientistas observaram que os ossos cranianos apresentavam marcas e formas com indícios de que uma pressão tinha sido feita sobre o crânio em uma idade muito jovem, quando ainda era maleável. Isso descartou a possibilidade de que os crânios tivessem sido acidentalmente moldados ou que sua forma fosse uma falha genética. A deformação na cabeça era feita aplicando uma pressão contínua ao crânio dos bebês, isso porque a estrutura óssea ainda era macia. Geralmente, essa prática começava logo depois do nascimento e continuava por meses ou até anos. Em culturas como a dos maias e dos povos da América do Norte, os crânios dos bebês eram presos entre pranchas, resultando em uma deformação achatada. Em outras culturas, como entre os Paracas no Peru, faixas eram amarradas ao redor do crânio para gerar um formato alongado. Alguns povos, como os Mangbetu na África, usavam estruturas em forma de capacetes para alongar o crânio enquanto ele crescia. O método era perigoso. Se o instrumento fosse colocado de forma muito apertado, poderia matar a criança. Mas esse processo não causa dor, já que é um processo muito demorado, e conforme o crânio da criança ia crescendo, a cabeça adquire esse formato. Mas por que faziam isso? Para a civilização maia na América do Sul, a cabeça alongada era um símbolo de nobreza e um sinal de pertencimento à elite. Os pais moldavam as cabeças dos filhos para que elas tivessem um perfil elegante e alongado, que era visto como um ideal de beleza e como uma marca de dignidade e poder. Já na cultura Paracas, no Peru, a deformação craniana era tão comum entre as classes altas que o formato alongado dos crânios chegou a ser interpretado como uma verdadeira marca de prestígio. No caso dos Incas, na América Central, embora essa prática fosse menos comum do que entre os maias e os Paracas,
paracas, ela também existia entre os nobres e os sacerdotes. Esses grupos acreditavam que o formato do crânio não só identificava a elite, mas também demonstrava uma conexão com os deuses ou com os poderes sagrados. Na Europa, os hunos que migraram pela Ásia Central e chegaram à Europa Oriental também utilizavam a deformação craniana como marca de status e identidade entre eles. Esse costume influenciou outros povos, como os alanos e sármatas, que adotaram a prática para se distinguirem dos grupos vizinhos e reforçarem sua presença cultural e militar. Nos dois casos, o objetivo era sinalizar pertencimento e status. Para alguns povos, a deformação craniana tinha um significado espiritual profundo. Entre os povos da América do Norte, como os Chinook e os Salish, os crânios achatados e alongados eram mais do que uma marca de status. Eles também eram vistos como uma forma de conexão com o plano espiritual. As deformações cranianas, nesses casos, eram realizadas desde cedo para garantir que o indivíduo crescesse com um sinal divino, conectando-o aos deuses e ancestrais. No Egito, embora essa prática não fosse tão disseminada quanto entre os maias ou os paracas, há indícios de que ela era ocasionalmente utilizada por grupos da elite, especialmente na corte do faraó Akhenaton, que tinha uma visão religiosa diferenciada. Alguns estudiosos teorizam que as deformações cranianas presentes em certos membros da família de Akhenaton podem ter sido um símbolo de adoração ao deus Aton, indicando uma forma física que se aproximasse do ideal espiritual. Na Patagônia, onde hoje é a Argentina e o Chile, também foram encontrados crânios deformados de povos nômades, que viveram há 2000 anos atrás. Uma explicação para essa prática também ser feita por eles seria uma forma de facilitar a expansão de territórios e acesso a novos recursos. Os povos nômades da Patagônia viviam em áreas de recursos escassos. Neste caso, a melhor estratégia era aumentar a área onde viviam, de forma que seu grupo pudesse ter acesso a recursos em diferentes lugares. Isso necessita fazer amigos com outras tribos, e como achatar a cabeça não é algo fácil de fazer ou mesmo imitar, as pessoas se submetiam ao procedimento para mostrar que eram de um grupo confiável. Para os Mangbetu da África Central, a prática estava ligada a um ideal estético bastante específico. A deformação chamada de lipombo era feita para alcançar um formato de cabeça que fosse considerado atraente, elegante e belo. Mas, mesmo depois de todas essas descobertas, um mistério ainda existe. Por que povos tão distantes que não tiveram nenhum contato entre si tinham esse mesmo costume? Uma hipótese é que a prática tenha surgido de uma necessidade humana comum de diferenciação e identidade cultural, especialmente em sociedades que valorizavam a diferença física para representar status, afiliação ou conexão espiritual. Outra explicação é que a deformação craniana pode ter sido inspirada por uma busca universal por padrões de beleza ou de ideal físico, que sinalizavam pertencimento a uma elite ou até proximidade com o divino. E você? O que você pensa que pode ser a explicação desses povos terem a mesma prática, mesmo sem nenhum contato? E qual sua opinião desse costume?